Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o fogo do Espírito Santo venha nos aquecer hoje, nessa manhã. Que venha descer sobre nós. Glória a Deus. Vocês estão encolhidinhos assim por causa do frio? Hein? Vamos lá, gente. O fogo descer, o fogo do Espírito Santo descer, a gente tem que dar uns brados de vitória, uns brados de glória. Aleluia. Então me ajuda nisso. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é que fala em línguas aqui? Amém. Quem fala em línguas? Não escutei ninguém falar em línguas. Cadê? Fala. Bora. Lava Xúria canta as nébias. Lava babaxeira, lava badara, lava este, badas. Derrubei. É o fogo. É o fogo já. A gente tem que entender, a gente precisa entender que isso tudo Deus nos deixou através da sua palavra para a gente usar, gente. Para a gente usar. Glorificar o nome dele, adorar o nome dele, dar uns aleluia, falar em línguas. Todo mundo sabe o que é falar em línguas? Amém. Falar em línguas é edificar a sua vida. Quantos falam em línguas quando está lavando louça? Quantos falam em línguas quando estão dirigindo? Quantos falam em línguas quando estão debaixo do chuveiro? Meio cuspindo a água. Quantos falam em língua quando estão lendo a palavra? São ferramentas, gente, para edificar a nossa vida, avivar o nosso espírito. Aleluia. Avivar o nosso espírito. E aquecer a nossa alma em dia de frio, assim, ó. Glória a Deus. Amém. Para que a gente possa estar o quê? Avivado. Para que o fogo de Deus venha a ser transbordante na nossa vida e incendiar por onde nós formos. Aleluia. Aleluia. Mas se a gente não fala em língua, a gente não ora, a gente não lê a palavra, como é que você vai querer ter a vida de Deus em você? Como é que você vai querer ter a vida de Deus morando em você, fluindo em você? Ontem a gente estava falando aqui sobre a questão da gente estar conectado com Deus, conectado com a sua palavra, conhecendo o Criador, conhecendo aquele que nos criou, que a gente não conhece. E quanto mais a gente o conhece, mais libertos nós vamos ser. Quanto mais de nós ele tiver, mais livres nós seremos. Amém. Só que nós não conhecemos. A gente lê a palavra e não entende, e não procura nem entender. Não procura alguém para nos ensinar, não busca um dicionário. E olha que no Brasil nós temos muitas ferramentas. Muita ferramenta. Nós temos várias versões da palavra, da Bíblia, à nossa disposição. Então você pode ler a palavra numa versão, depois ler na outra. E você vai ver o entendimento daquilo que você está lendo. Abrindo seus olhos. Conhecendo o Criador. Não pode ser o frio aquilo que vai nos derrotar, aquilo que vai nos desanimar. Não pode ser o frio aquilo que vai apagar a chama de Deus dentro de nós. Não pode ser a chuva. Mas, Renato, a chuva mole apaga o fogo. Não esse fogo.
Amém. Amém. Esse fogo faz a água virar névoa. Esse fogo faz a água virar fumaça. Aleluia. E essa fumaça da glória de Deus, que é o fogo que vive em nós, tem que contagiar, tem que percorrer todo o ambiente onde a gente estiver. Todo o ambiente. Essa nuvem de glória que vai vir por todo o ambiente é o fluir de Deus através de nossa vida. Mas a chama tem que estar acesa. O fogo tem que estar aceso. Alguém está acompanhando aí as Olimpíadas? Alguém está acompanhando? Mas tiveram notícia? Amém? Amém. Tem uma questão nas Olimpíadas que é muito interessante. Vocês sabiam que o fogo olímpico ele nunca se apaga? A chama olímpica é uma coisa que Deus criou, que Deus fez, está lá no Velho Testamento. Tinha uma equipe que se revezava 24 horas por dia para manter a chama no templo acesa. Não é a chama olímpica, é a chama de Deus, é o fogo de Deus. Aleluia. E o fogo de Deus em nós não pode se apagar. Não pode esmorecer. Ele tem que estar sempre sendo abastecido. Sempre tendo manutenção. Todos os dias. O fogo de Deus precisa ser alimentado. E qual é a lenha que você vai botar lá? Qual é a lenha que você vai botar lá? Eu acredito que algumas casas aqui tem uma lareira ou uma churrasqueira. Alguns um forno a lenha. Né, Ju? E o que você faz para manter a casa quente? Pega a lenha e bota no fogo. A tua lenha está queimando? A tua lenha, a tua brasa está acesa? O que você está fazendo para manter ela queimando? O que você está fazendo para manter ela fervendo? Onde essa fornalha precisa aquecer cada vez mais dentro de nós. A gente precisa edificar a nossa vida com a palavra. E não é um culto de domingo, uma palavra um sábado à noite que mantém isso, não. É você indo para o quarto, fechando a sua porta e tendo lá com ele. Lendo a palavra todos os dias e entendendo, estudando, cavando. Como a gente falou ontem, até achar a pepita de ouro, a pedra preciosa. A revelação de Deus para a sua vida. Dando os brados de glória, de aleluia. Falando em línguas. Se Deus te batizou com o Espírito Santo, é para você usar. Ele te deu uma ferramenta para você usar e estar mais próximo dele. Amém, irmão? Amém. Você pode me ajudar aí? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Se alegre. Porque tudo isso ele fez para você. Tudo isso ele fez para a sua vida. Para que a tua vida estivesse alicerçada na rocha, que é a sua palavra, que é a pedra angular, Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. E da mesma forma a gente faz isso com a nossa vida financeira. Da mesma forma a gente tem que fazer isso com as nossas finanças.
Amém? Amém. Abre sua Bíblia comigo no livro de Gálatas 6. A gente vai ler hoje o verso 7. Nós precisamos entender que dinheiro é altamente espiritual. Altamente espiritual. É um dos assuntos mais fáceis para nos tirar da presença de Deus. É uma das ferramentas que o diabo tem para tirar o senhorio de Cristo da nossa vida. Porque é muito fácil a gente cair em tentação na hora de receber um bônus, na hora de receber uma oferta, na hora de receber um benefício, e a gente trocar Deus pelo dinheiro. E nessa hora, e nesse momento, é aonde o nosso senhorio da nossa vida deixa de ser Deus para ser de Mamon. Por isso que Mamon foi colocado também como senhor das riquezas, que compete com Deus. Então é muito fácil as riquezas, os benefícios, nos tirarem desse lugar da presença de Deus. E a gente, perverteu o nosso coração. Porque quem não quer ser abençoado? Quem não quer receber uma oferta? Quem não quer receber um bônus? E a gente está num país onde tem uma cultura muito forte do jeitinho, do benefício, de andar em benefício próprio, onde nós muito facilmente desvalorizamos a nossa palavra. Porque se a gente for perder alguma coisa e a gente se comprometeu com algo e a gente vê que isso não vai ser beneficioso para a gente, não vai ser bom para a gente vai perder alguma coisa, a gente facilmente abre mão da nossa palavra, abre mão do compromisso que a gente assumiu. E a palavra fala o seguinte: aquilo que você se comprometeu, aquilo que você votou, sofra o dano. Sofra o dano. A Bíblia nos fala que é muito melhor o homem que tem a palavra dele afirmada do que muitas riquezas. Por quê? Porque o homem que tem palavra, ele tem caráter. Ele tem um bom nome. Ele vai ter uma boa reputação. Mas facilmente, se a gente vai sofrer um dano, se a gente vai sofrer com aquilo que a gente se comprometeu, mas não pensou nas consequências, não pensou direito no que estava fazendo, é muito fácil a gente voltar atrás. E ligar para quem você acordou e falar assim: meu irmão, poxa, me perdoa, eu pensei melhor aqui, eu não vou poder fazer isso para você, eu não vou poder me comprometer com você. É muito fácil. A gente acha que está tudo bem. A gente acha que está tudo legal, está tudo tranquilo. Desculpa, irmão, não tá. Significa que você perdeu autoridade no mundo espiritual. Significa que a tua palavra não vale nada. Significa que o teu caráter, ele é dúbio. Significa que na hora de fazer negócio com você, pode ser que você volte atrás, então você não é uma pessoa firme.
Você não é de confiança. E aí revela se você realmente é um homem que anda na palavra ou se a palavra para você não significa nada. Teve uma vez, irmão, eu tive uma situação muito delicada. Eu sou carioca, eu morava no Rio de Janeiro e eu tive a experiência de ser furtado. Eu tive um carro furtado, um carro que eu ainda estava pagando. E veja bem, e olha que naquela época eu nem era um crente tão assíduo assim, tão firmado na palavra assim. Mas o proprietário do carro, quando ele me vendeu fiado. Eu comprei um carro fiado, João. O cara parcelou para mim, não tinha nem promissório, o cara confiou na minha palavra. E esse carro, alguns meses depois, eu ainda pagando ele foi roubado, foi furtado. Na porta da casa do meu pai. Eu falei, procurei o dono do carro, né? A pessoa que me vendeu, conversei com ele. Eu falei, eu tô aqui, não é para dizer que eu não vou pagar o carro, eu tô dizendo aqui que me dá um tempinho para eu ajeitar aqui a minha vida, porque eu dependia do carro para trabalhar. Deixa eu dar uma arrumadinha na minha vida aqui, mas eu vou cumprir as parcelas do financiamento que você me proporcionou, daquilo que você me deu, daquilo que a gente negociou e a gente acordou, e eu paguei o carro todo, mesmo tendo sido furtado. Seria muito cômodo, né, para mim, muito agradável, muito tranquilo, eu transferir o meu prejuízo para aquela pessoa que me vendeu o carro. Não tinha nenhum documento. Eu chegava para ele, pastora, e falava assim, meu caro, poxa, desculpa, eu preciso do carro para trabalhar, então eu não posso mais, eu não vou ter como te pagar. E pronto. Provavelmente ele ia aceitar, provavelmente ele ia... Não, tudo bem, poxa, é um prejuízo grande e tal. Só que aí eu estou transferindo o meu problema para o outro. O carro estava sob minha responsabilidade. Era um processo meu e não dele. Mas são questões em que a gente não pensa. A gente não mede as consequências. Ah, Renato, mas aí não vai ter... Poxa, não tem nenhuma consequência se eu... Poxa, aquilo que eu tinha combinado com o irmão, eu não cumpri. Eu simplesmente para falar com ele, desmarcar. Não vai ter nenhum prejuízo. Sim, pode não ter prejuízo aqui na terra. Pode não ter um prejuízo em larga escala. Mas aquela pessoa, na hora de combinar alguma coisa com você, ela vai ter pé atrás. Ela vai ficar insegura de fazer qualquer combinado com você. Porque ela pode depois receber uma ligação e você desmarcar, e você descombinar aquilo que foi combinado. Tem uma outra consequência, não tem uma consequência em larga escala, mas tudo aquilo que você faz aqui na terra reflete no céu. Como é isso, irmão? É só você pegar a palavra e dizer assim, ó, aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Então tudo que você faz aqui na terra está ligado no céu, reflete no céu, reflete sobre o seu teto espiritual. Todo mundo já ouviu falar aqui sobre teto espiritual? Pois é, tudo que você faz aqui, toda atitude que você toma na sua vida reflete no seu teto espiritual. Então o seu teto espiritual passa a não ter autoridade. O peso da tua palavra passa a ser insignificante. Passa a não ter moral.
Por que a palavra de Deus se cumpre? Porque se ela não se cumprisse, ela não estaria aqui até hoje. Não teria autoridade. E tu vê, eu vou trazer só de Cristo para cá. Mais de 2000 anos. Já foi traduzidas em quantas línguas? E tem gente ainda traduzindo ela para outras línguas, para a qual ainda não foi ainda traduzida. Eu sei porque eu tenho um amigo que é missionário, que ele foi compor agora uma equipe que faz tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra. Aí a gente quer saber por que a nossa vida financeira não anda. Por que a prosperidade de Deus não chega na nossa vida? É porque a gente não tem moral para pedir nada para Deus, porque a gente está retendo dízimo, a gente não é ofertante, a gente não é generoso, a gente retém as bênçãos em nós, somos represa. E você quer ter autoridade espiritual, você quer ter autoridade para mexer com dinheiro, mexer com finanças, não vai ter. Não vai ter. Mas você não entende por que a sua vida não caminha, por que a sua vida não prospera, por que os projetos não crescem, por que é tanto esforço para ganhar o mínimo. É tanta dificuldade. Porque se a gente não tem autoridade no céu, a gente não tem autoridade espiritual, como é que você vai combater os demônios? Como é que a gente vai combater Satanás se você não tem autoridade? É covardia, irmão. Covardia. Você é a bicicleta e o Satanás é uma carreta. Vai te atropelar. Vai passar por cima. É covardia. Porque você não tem autoridade. Então nós precisamos entender que a nossa palavra, assim como a palavra de Deus se cumpre, a nossa também tem que se cumprir. Assim como tudo que está aqui nesse livro é aplicável à sua vida, tudo que você falar tem que ser cumprido também. Tudo aquilo que você faz precisa ter autoridade de Deus sobre a tua vida para fazer. E é um lugar que você conquista, é um lugar que você adquire, é um lugar que você busca. Em cada detalhe daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está estudando. Você pode me dar um amém? Amém. Ah, está melhorando. Porque lidar com dinheiro, lidar com finanças é muito sensível, muito delicado. E tudo que você faz vai refletir na prosperidade de Deus na sua vida. Positivamente ou negativamente. E aí a gente muitas das vezes não sabe por que as coisas não estão caminhando. Porque a gente não sabe e não entende como é que o mundo espiritual trabalha, como é que a palavra precisa ser cumprida, qual é o jeito e a forma, o modo, o tempo de fazer todas as coisas. Um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente falou sobre estar conectado com Deus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tempo. Amém? Amém. Vamos lá. Lê Gálatas 6:7. Não vos enganeis.
de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Do mesmo jeito que o texto de ontem que eu usei, esse texto também, ele hoje, no nosso meio cristão, é usado como um jargão evangeliquez. E com isso, a gente diminui o poder da palavra. A gente diminui a seriedade da palavra. A gente diminui o poder dela. Cuidado quando a gente for usar qualquer texto bíblico como um jargão evangeliquez. Cuidado. Porque ele passa a não ser considerado, ele passa a não ser dado o devido valor a ele. Porque é muito fácil a gente dizer assim, não, eu estou colhendo tudo aquilo que eu plantei. Só que a gente não entende como é que eu faço uma nova colheita? Como é que eu faço uma nova semeadura? Como é que eu consigo amenizar a colheita que eu estou tendo? Que a colheita que eu estou tendo, ao invés de ter mais trigo, não, tem mais joio. Tem mais coisa que não tem valor, tem mais coisas que não servem, que não encaixa mais na minha vida. E tem pouco trigo. Tem pouco valor. A gente está na casa do Júlio e da Thaís e a gente fala muito de trigo naquela casa. Não sei porquê. E a Thaís fala pra gente, o trigo de hoje, ele perdeu a qualidade. Sofre muita mistura. Certo? Então, aquilo que é benefício para o corpo, passou a ser maléfico para o corpo. Passou a ser veneno para o corpo. Por causa da mistura. E essa mistura, ela não é saudável. É a mesma coisa. Qual é a colheita que nós estamos tendo hoje? Se você provavelmente semeou desobediência, desonra, maledicência, fofoca, você está sofrendo dessa colheita, dessa semeadura que você fez. Aí tu pensa, poxa, eu queria ser honrado. Poxa, mas você tem honrado as figuras de autoridade sobre a tua vida? Tem honrado o pai e mãe? Tem honrado o pastor, a pastora? Como você tem feito isso? De que forma você tem honrado as figuras de autoridade sobre a tua vida? Como é que você tem honrado aqueles que estão no mesmo nível que você, na mesma posição que você? Como você tem tratado aqueles que estão no nível abaixo de você? Porque a honra, ela tem vários níveis. A honra tem as figuras de autoridade, como o presidente da República, deputados, senadores, policiais, vereadores. Estou colocando aqui um exemplo mais elástico, mais gritante, mas é isso. Um deputado, por exemplo, ele não pode aparecer na Câmara sem terno, por causa do ambiente. Se você vai numa audiência pública, dependendo do ambiente, dependendo da situação, você tem que usar terno, porque você vai cumprimentar uma figura de autoridade. Então isso é o mínimo de honra, mínimo. É o mínimo. Você está apresentável.
Como você tem honrado a Deus? Que é a nossa figura máxima, que está acima de todos os presidentes, de todas as figuras de autoridade, acima de todos os anjos, Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso. Aleluia. Como você tem honrado a Ele? Como você tem se apresentado a Ele? É um nível de honra para cima, que está acima de você. E eu vou dizer para você, muitas das vezes a gente não se apresenta como deveria. Se apresenta de qualquer jeito, porque, não, eu vou lá naquela igrejinha, as cadeiras são de plástico, tem uma porta de madeira, tem aqui um negócio de madeira. Mas não se esqueça, você está na presença do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra. Então, como é que você tem se apresentado a Ele? Como é que você tem falado com Ele? Depois disso, nós vamos para um nível similar ao nosso, do mesmo jeito que o nosso. Nível de conhecimento, nível de santidade, de consagração a Deus, nível social. Como é que você conversa com essas pessoas? Como é que você lida com essas pessoas? É se colocando como superior? Ou você consegue se manter simples e humilde, dando honra ao outro, ao invés de você parecer o superior ou o melhor? Da mesma forma, a gente vai para um nível abaixo. Pessoas, que se encontram abaixo de nós por alguma forma. Setor na empresa, tem um que é diretor, tem outro que é um gerente e tem outro que é um operário. São níveis diferentes, são formas diferentes de se expressar, são formas diferentes de se colocar. Eu tenho certeza que todos aqui, quando chegam na presença do diretor, meu Deus, tem uma postura, já segura um pouco o falar. Mas e com o operário? Como é que a gente lida com o operário? Que muitas das vezes pode ter um nível escolar um pouco mais baixo, uma visão um pouco mais limitada. Mas a forma que você vai tratá-lo diz muito sobre você. Se você o respeita como pessoa, se você o honra na sua dignidade, se você o honra e o respeita naquilo que ele faz. Porque nem para o diretor que está acima, que merece toda a pompa pelo status da sua posição, o operário embaixo não é diferente de merecer sua dignidade e respeito. Sendo simples e humilde, não transparecendo superioridade. Isso é honra. Isso é honrar. Tanto de baixo quanto de cima. Porque todos eles, todos, são filhos de Deus. São pessoas. E que carecem daquilo que nós carregamos, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, se você quer ser honrado, qual é a semeadura que você está fazendo? Você está honrando essas pessoas, independente do nível delas?
independente do seu grau de conhecimento, independente da sua conta bancária, independente de sua posição. É assim que você vai honrar e assim você vai fazer uma colheita de honra. Como é que você tem honrado a Deus? Aquele que você fala que você serve, aquele que diz que você fala assim, acorda todos os dias, Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor mesmo da tua vida? Começa por aí, porque se Ele não é Senhor da tua vida em todas as áreas, você não está o honrando. Essa palavra que sai da tua boca, que Ele é o seu Senhor, ela é parte, não é inteira, não é plena, não é integral. Mas Renato, você está falando de dinheiro, de finanças? Eu falei, sim, estou. Porque a desonra, ela levou o filho pródigo para a miséria. A desonra aos pais, a figura de autoridade, levou o filho pródigo a nem comer as bolotas dos porcos. A desonra do filho pródigo aos pais levou ele a ter amizades que eram mentirosas, enganosas e só interesseiras. A desonra do filho pródigo levou ele para um lugar de sequidão, de infertilidade, desgraça. Aí o que honra tem a ver com finanças? Tudo. Tudo. São lições, inclusive, que eu estou agora conversando muito com a minha filha para que ela tenha uma vida próspera. Para que não haja impedimento da prosperidade vir sobre a vida dela. E eu não estou falando de riquezas. Estou falando de prosperidade. A prosperidade vai fazer com que a gente não tenha sobre nossa vida nenhuma necessidade, onde todas elas vão ser supridas. Amém. E faz o quê? Um fundamento, faz uma base para que a tua vida ande nesse trilho e possa sim, não só suprir as suas necessidades, como você ter um fundamento sólido para que a vida abundante, as riquezas superabundem na sua vida e você seja o investidor do reino. E aí você vai passar a ser o investidor de missões. Você vai poder começar a ajudar e ofertar na vida da viúva, do órfão e do pobre. Por quê? Porque as riquezas que estão vindo para a sua vida, elas funcionam como rio e não como represa, porque você não retém. A maioria das pessoas que eu conheço que tem problema financeiro, a maioria, são pessoas que retêm, são pessoas que não dão, que não ofertam, que não são generosas, que não pensam no próximo. E por isso, vive uma vida limitada nas finanças. Vive uma vida onde não flui. Porque o dinheiro na nossa vida, o dinheiro que chega à nossa mão, ele tem que ter um propósito. Ele precisa ter um propósito. Não é simplesmente para nos enriquecer e a gente ter uma vida abastada.
Não é simplesmente para que a gente agora vira a ser a pessoa de referência na cidade. Olha lá, poxa, aquela pessoa agora conseguiu um carro zero para ostentar. Não funciona dessa forma. As finanças bíblicas, do mesmo jeito que tudo que Deus coloca na nossa mão, coloca em nós, servem a um propósito, o recurso financeiro também serve a um propósito. Não é simplesmente por nada, não é simplesmente, poxa, Deus que me quer rico. Deus me fez rico, olha que fantástico, eu vou ter uma vida confortável. Não. É para um propósito. Por quê? Porque o reino de Deus, ele se move também com dinheiro. Precisa-se de dinheiro para fazer missões. Paulo, você paga aluguel aqui, não paga, Paulo? É a casa de Deus, mas precisa de dinheiro para se ter um espaço, para se ter um ambiente onde vai ser cultuado, onde vai ter treinamento, onde vai ser cuidado pessoas. É feito com recurso. Eu e ele somos missionários. A passagem de avião tem que ser comprada e é com dinheiro. Se vai ser de ônibus, tem que comprar a passagem para chegar até o destino. E é com dinheiro. É com recurso. Você precisa fazer um programa que a gente já fez inclusive, chamado Bíblia em Cada Casa. Você pode ir lá na SBB, bater na porta e falar assim: ô irmão, poxa, você faz Bíblia? Eu estou precisando de 100 Bíblias para evangelizar ali no meu bairro. Me dá aí. Você não vai receber. Tem custo. Tem despesa. Tem despesa da gasolina para chegar até a porta da SBB ou a passagem de ônibus. E tem que chegar lá e falar assim: poxa, vamos negociar aí 100 Bíblias. E tem um preço. Tem um valor. A empresa lá que faz Bíblia tem funcionário para pagar, tem aluguel também para pagar, né, Paulo? Logística, sistema, tudo tem custo. E quem é que Deus usa para fazer isso tudo? Eu e você. Eu e você que Deus fez para que a gente tenha parceria com Ele, companheirismo, que a gente esteja ligado ao propósito dele para difundir o Evangelho. Tanto é que lá em Mateus 28, qual é a palavra que está lá? Os versos 19 e 20. Ide e fazei discípulos. Como é que você vai fazer discípulos sem o próprio Criador? Você não faz. Você tem a obrigação de ensinar, você tem a obrigação de mostrar o caminho para aquele discípulo. Mas é com quem? Quem você vai apresentar para ele? Cristo. Você vai apresentar a palavra de Deus para ele. E como é que é feito isso? Com os recursos que ele coloca na sua mão. A gente, como trabalhou em missões acaba sendo muito claro isso. Alguns doam a sua vida. Literalmente a sua vida. Outros doam os recursos para que aquela vida possa chegar
no destino aonde Deus quer implantar aquela pessoa e ali ser difundido o Evangelho de Cristo, ser difundido a palavra de Deus, para que ali chegue libertação, cura, restauração, para que ali seja manifesto o poder de Deus, através da vida no qual, através do recurso que Deus colocou na sua mão, seja manifestado lá. A pessoa que está sendo enviada precisa comer, precisa se alimentar, porque senão ela não vai ter condições de chegar no seu destino. Então, missões, como o Paulo tem feito aqui, é feito com os recursos que Deus coloca na sua mão. E por que Deus coloca esse recurso na sua mão? Para que você seja um rio e não uma represa, para que a bênção de Deus continue chegando na tua vida. Não seja avarento, não retenha. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Quanto mais você retém, mais miserável você vai ser. Quanto mais você dá, mais você tem. Porque a matemática de Deus é diferente. A matemática no reino de Deus é diferente. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você retém, menos você tem. Menos é dado para você. Por quê? Porque Deus é generoso. Está intrínseco nele. É um atributo dele, está na natureza dele. Ser generoso. Então o recurso que chega à sua mão tem que ter um propósito. Então assim, ele não vai dar para você R$1 milhão se você não sabe o que vai fazer com ele. Então esse R$1 milhão ele vai ser somente para a tua destruição. Vai ser somente para a sua destruição. Porque você vai se desviar da palavra, você vai se desviar da igreja, vai querer comprar um monte de coisa para ostentar. E aí, Deus perdeu o seu coração. Para a gente receber as riquezas de Deus na nossa vida, o nosso coração, as nossas emoções, elas precisam estar alinhadas com o propósito de Deus, com o caráter de Deus. Não tem como Deus colocar a riqueza dele na nossa mão sem a gente saber o que a gente vai fazer com isso. Então, qual é a colheita que você está fazendo hoje? É só você começar a olhar para trás e você começar a ver, fazer uma autoanálise da história da sua vida e você vai entender por que você está fazendo essa colheita que você está fazendo hoje. Por que a sua lavoura secou? Ou por que a sua lavoura tem mais joio do que trigo? Por que tem coisas menos valiosas e as que são valiosas, são preciosas, não rendem? Faça essa avaliação. Faça a avaliação. Aonde eu estou financeiramente? A minha vida financeira é suprida? Ou é insuficiente? Se for insuficiente, tem alguma coisa errada. Porque o nosso Deus é Deus de provisão, só que a gente deve estar quebrando algum princípio, algum valor, alguma lei. Amém, irmãos? Amém? Amém. E já diminuiu, amém? Amém. Amém?
Então vamos discernir um pouco esses tempos. Esses tempos de colheita. Como é que funciona? Abre lá comigo em Eclesiastes 3. É muito conhecido, é também usado como jargão. Todo mundo gosta de falar, há tempo para todas as coisas. Então vamos entender um pouco desse tempo. Todo mundo achou? Eclesiastes 3. Amém. Verso 3. Somente o verso 3, tá? Somente o verso 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Nesse momento eu quero trabalhar com esses 4 tempos aí. E toda a nossa trajetória de vida vai ter um tempo determinado. A gente precisa discernir qual é o tempo que a gente está vivendo. Toda a colheita, ela passou por todo um plantio. E esse plantio, ele teve o quê? Um terreno fértil, um terreno tratado para ser semeado, para colocar a semente lá. Alguém trabalha aqui com lavoura? Não? Eu também não. Mas vamos lá, vamos nos ajudar aqui. Então, na lavoura a gente precisa arar a terra, a gente precisa tratar a terra, a gente precisa fazer com que a terra esteja pronta para receber a semente. E depois a gente precisa ver a qualidade da semente que a gente tem plantado. Qual é a qualidade da semente que a gente tem colocado na terra? Que a gente tem colocado lá. Depois, passa um tempo em que a gente tem que esperar essa semente morrer. A gente precisa esperar essa semente ela ser sacrificada para ela começar a virar um broto, uma raiz. E aí a gente espera um tempo determinado até que ela comece a crescer e comece a aparecer para fora da terra. Mas primeiro ela passa um tempo crescendo para dentro da terra. Porque se ela não tiver raízes, ela não vai ter base de sustentação para ficar em pé. Todo mundo aqui conhece a parábola do bambu, o bambu chinês? O bambu chinês, para quem planta, é desesperador. Desesperador. Porque você planta a semente do bambu chinês, só que ele passa 5 anos crescendo para baixo. Crescendo para baixo. Criando raízes. E não aparece, e aparece o que aparece para fora da terra, para a nossa visão, para aquilo que a gente está vendo. Um toquinho, 50 centímetros, 10 centímetros, uma coisa pequenininha. Tu fala assim, mas não desenvolve, não vai. Não, é que está sendo enraizado para ganhar firmeza, solidez, sustentação. Porque quando chega aos 5 anos de idade, ele começa a crescer para cima e cresce durante 20 anos. E chega a alturas assim, muito altas. Muito altas. E por que tem que crescer tanto para baixo? Por quê? Porque como é um bambu, ele pega muito vento, a raiz dá sustentação para ele não quebrar, para ele não ser derrubado. É igual plantar tamareira. Quem planta tamareira não vê o fruto. Não vê o fruto. Porque antes de dar fruto, ela cresce 70 anos. 70 anos. E a tora, agora eu falei com quem pode entender. Fica grossa, né?
fica bem grossa porque ela é alta. Então ela precisa de sustentação, ela precisa de raízes profundas para ter sustentação. Mas você não vê o fruto. Então quem planta não colhe. Quem vai colher vai ser a geração futura, vai ser as próximas gerações. Aí ela começa a dar fruto. Não se preocupe se você ainda não chegou na estação de dar fruto. Não se preocupe porque você não chegou ainda na estação onde vai aparecer as coisas que você está plantando. Não vai ainda aparecer aquilo que você está fazendo, porque você está trabalhando nas raízes, você está trabalhando nos fundamentos. E os fundamentos precisam estar bem alicerçados. As raízes precisam estar sólidas, firmadas, profundas, para que depois possa crescer de uma forma sustentável, de uma forma em que ano após ano, tempo após tempo, você vai estar indo lá e colhendo fruto daquela árvore. Amém, irmãos? Amém. Mas vamos lá para Eclesiastes 3. Primeiro tempo que passa aí é tempo de matar. Pode ficar tranquilo, eu não vou botar uma arma na mão de vocês. Vocês não vão matar ninguém. Vocês não vão sair assassinando ninguém. Ninguém aqui pode, não tem que ser ninguém homicida. Mas assim, espiritualmente falando, a primeira coisa que a gente tem que matar na nossa vida é a nossa carnalidade. Para lidar com finanças, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa vida é o nível de santidade, de consagração. A gente precisa matar a nossa carne, resolver os traumas, largar o pecado, deixar de agir inconsequentemente. Os pensamentos de engano nós temos que eliminar. Então a primeira coisa que tem que ir para a cruz é o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, que vai alimentar a nossa carne. Toda a ostentação que há no nosso coração, toda a motivação errada, precisa ir para a cruz e morrer. Você pode me ajudar com o seu amém? Amém. Amém. O segundo tempo é o tempo de curar. Primeiro você mata a sua carne. Amém. Você se diminui para que ele cresça. Aleluia. Porém, lidar com dinheiro, lidar com finanças é altamente espiritual e emocional. Não tem como a gente lidar com dinheiro pelas nossas emoções, porque a gente vai tomar as decisões erradas, no tempo errado, da forma errada, com a motivação do coração e não com a razão, e não com o equilíbrio. Então por isso que Deus fala que o tempo de curar precisa ser um tempo em que a gente se dedique a isso, a resolver os nossos traumas, abusos, nossos sentimentos, ser curado na alma, ser totalmente saudável na nossa alma, liberar os perdões necessários, liberar as pessoas que nos aprisionaram, as pessoas que nos feriram, porque senão isso vai servir como uma válvula
que vai levar a gente para um consumismo. E aí a gente vai começar a colocar nossas finanças em lugares de derrota, onde a gente vai gastar nossos recursos que chegam à nossa mão de uma forma irresponsável, de uma forma em que a gente vai saciar a nossa ferida, amenizar a dor do trauma em nós. E o dinheiro serve para isso. Algumas pessoas sofrem com o consumo exagerado. Por quê? Porque tem uma dor interna que precisa ser aplacada, precisa ser diminuída. E ela não sabe como resolver o problema da dor. Mas a dor está lá. Há uma brincadeira em que não se pode dar um cartão de crédito para uma mulher, muito menos se for platino. É uma brincadeira desde o Augusto. Não é? Mas para algumas mulheres realmente não pode se dar. Porque ela tem uma ferida na alma, uma ferida emocional, e ela vai usar o cartão de crédito de uma forma sem limite, para aplacar uma dor. Por quê? Porque toda vez que você compra, você vai exercitar a compra, é liberado no seu organismo uma coisa chamada endorfina. E a endorfina vai causar em você, no seu corpo, um alívio das dores emocionais que você tem. E aí você começa a praticar o consumismo, que é o quê? A compra desenfreada, a compra sem limite. Então a gente precisa passar por um tempo de cura, de restauração, para que a gente venha tomar as decisões mais corretas com relação às nossas finanças. Amém. A gente precisa ser curado do orgulho, da ostentação. Ser curado e liberto de toda concupiscência de reconhecimento. Porque a gente compra coisas para a gente ser reconhecido. Eu tenho. Olha lá o irmão. Ele tem. Eu também quero. A gente precisa ser curado dessas concupiscências. Dos traumas que nos assolam. Dessa dor emocional que nos leva a ter uma vida desequilibrada, não só nas nossas finanças, mas como também em nossos relacionamentos. Então tem um tempo, um momento na nossa história, na nossa vida, que a gente precisa se dedicar a procurar, investigar tudo aquilo que está dentro de nós, para ser colocado para fora e ser tratado em Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Depois vem o tempo de derribar. Derribar é muito interessante, né? Porque é diferente de derrubar. Mas o sentido é o mesmo. Colocar abaixo, destruir, aniquilar. Nós crescemos em nossos ambientes familiares, em nossa história, às vezes até dentro da igreja mesmo. Isso tinha muito dentro da igreja, que o dinheiro é de Satanás, o dinheiro é ruim, que eu não posso ficar rico senão vou me desviar. Então o que a gente precisa derrubar? O que a gente precisa jogar por terra na nossa vida? Falsas crenças, crenças limitantes. Não é que o dinheiro é de Satanás, o dinheiro é de Deus, porque Satanás não criou nada, ele não cria nada, ele só toma posse daquilo que a gente não usa corretamente, que a gente não usa na nossa vida como deveríamos. Um grande exemplo, por exemplo, é o arco-íris. Vocês sabiam que o arco-íris
ele é uma aliança de Deus com a humanidade? Sim. Para que nunca mais tivesse dilúvio sobre a terra. Então toda vez que aparece um arco-íris que a gente visualiza, é a lembrança, é reavivar a nossa memória de que Deus nunca mais vai destruir a terra com águas. Mas é usado hoje de que forma? Como é que é mais conhecido? Para destruir uma identidade. Uma identidade. Virou uma bandeira de uma minoria. Mas é um símbolo cristão. É um símbolo bíblico. Então a gente precisa derrubar essas falsas crenças na nossa mente de que a gente não pode ser rico, de que a gente não pode conquistar a prosperidade, que ser rico não é de Deus. Não, irmão, não é isso que Deus está falando. Está falando que o teu coração não pode estar nas riquezas. O teu coração não pode estar nas coisas dessa terra. Que o teu coração não pode ser saciado por coisas materiais, mas que o seu coração seja totalmente do Senhor, totalmente motivado a ser o investidor do reino. Amém. Totalmente motivado a ser uma pessoa que vai investir em obras sociais, vai investir em templos, vai investir em missões, Amém. vai enviar pessoas, vai investir em equipes que vão traduzir a língua, vai traduzir a palavra em várias línguas. Vai investir em pessoas que trabalham com tráfico humano, que trabalham com crianças em situação de risco. Isso tudo é investimento no reino. E que você ganhe muito dinheiro. Para que você compre o terreno e construa a maior igreja de União da Vitória. E dê na mão do Paulo. A igreja diz amém. Amém, igreja. Amém, igreja. Que a gente tenha um espaço maior. A gente tem um espaço mais confortável. Essa é a motivação do nosso coração. Não tem que ser. Tem que ser um espaço maior, porque aí vai entrar mais gente. Aleluia. A gente vai poder treinar mais líderes, levar mais evangelho a muitas pessoas, conquistar terrenos, territórios. Amém, Paulo? Amém. E isso se faz com recurso financeiro. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá para o último. E depois que você passa por esses 3 tempos, você tem o tempo de edificar. Então, a terra foi tratada, a semente foi colocada, você viu a qualidade da semente. Então agora você precisa edificar aquilo que está sendo plantado em você, aquilo que está nascendo em você, crescendo em você. Aí é um tempo de você mergulhar mais ainda na palavra, você mergulhar mais ainda no conhecimento daquele que te criou. E cada dia mais a sua vida está alicerçada nessa pedra angular que é Cristo. Aleluia. Alinhando as motivações com o pensamento correto. As motivações corretas. Para que Deus venha a colocar e superabundar na sua vida as riquezas. Amém. Deus. As riquezas. Amém. A prosperidade. Uma vida alinhada a Cristo, alinhada à palavra. Vivendo coisas sobrenaturais em Cristo. Vivendo coisas que você nunca imaginaria passar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.